Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 8. Mateus 8. A purificação do leproso. O capítulo 8 de Mateus procede o Sermão da Montanha. Jesus desceu do monte com seus discípulos e aqueles que o seguiram. Diante disso, nesse momento, um leproso subiu da direção oposta, adorou ao Senhor, ajoelhou-se a seus pés e implorou que ele o curasse. Logo, o ponto alto do encontro é quando o leproso pergunta a Jesus se ele quer curá-lo. Cristo respondeu claramente: "Eu quero. Purifique-se." Mateus 8, verso 3. Sua lepra foi imediatamente curada. Portanto, a fé dele o curou através de Jesus Cristo. Contexto histórico. De acordo com o contexto, nossa visão da hanseníase é uma reminiscência dos horrores de doenças como a hanseníase, mas também é possível que outras doenças de pele fossem consideradas hanseníase. Os centuriões eram oficiais romanos que governaram por um século e variavam em número de 60 a 160, mas geralmente consistiam em 80. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 8. Versículos 1 ao 12. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Quero, ser limpo." E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: "Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho." E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: "Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado." E Jesus lhe disse: "Eu irei, e lhe darei saúde." E o centurião, respondendo, disse: "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz." E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes." Versículos 1 e 2. A multidão segue Jesus. É difícil identificar o tipo de doença de pele do leproso. O termo grego pode se referir a várias condições, variando desde infecções fúngicas à hanseníase. A lei do Antigo Testamento exigia que os leprosos ficassem isolados da sociedade, Levíticos 13 versos 45 e 46. Ao ajoelhar-se diante de Jesus e dirigir-se a ele como Senhor, em grego, Kurios, a tradução grega do nome hebraico, Yahvé, o homem reconheceu que Jesus era muito mais que um simples homem. Sua confiança na capacidade de Jesus curar sua condição sugere que seu ato de adoração envolvia o pleno reconhecimento da divindade de Jesus. Afinal de contas, só Deus era capaz de curar leprosos no Antigo Testamento, Êxodo 4 versos 6 e 7. A qualificação do homem, se tu queres, pode indicar que outros assim chamados curadores o tinham maltratado ou desapontado. Versículo 3. Jesus estende sua mão. Embora Jesus frequentemente curasse pelo toque, verso 15, ele podia curar por uma ordem e mesmo a grande distância da pessoa enferma, versos 5 ao 13. Tocar um leproso era uma expressão de ousadia e profunda compaixão, uma vez que a lei do Antigo Testamento proibia tal contato, Levíticos 5 verso 3. Versículo 4. O testemunho de cura. Ao ser examinado e declarado limpo pelo sacerdote,
O homem curado poderia certificar-se do milagre que Jesus realizara. Versículo 5. O centurião implora. Um centurião era um oficial do exército romano que comandava cerca de 100 soldados. Versículos 6 ao 8. Jesus se prontifica a curar. A prontidão de Jesus para entrar na casa de um gentio surpreendeu o centurião, pois a lei judaica proibia os judeus de assim procederem. Atos 10 verso 28. A graça de Deus para com os gentios e sua intenção de incluí-los em seu plano redentor é um tema proeminente em Mateus. O centurião estava confiante que Jesus possuía a autoridade para curar o seu servo, mesmo que o servo estivesse em outro local. Versículos 9 ao 11. A fé possibilitou os milagres. O reino do céu está aberto para qualquer um que depositar sua fé em Jesus. Os cristãos gentios se equipararam mesmo aos grandes patriarcas dos judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 12. A angústia dos que serão lançados em trevas. Os filhos do céu, refere-se aos judeus a quem o reino for originalmente prometido, mas que serão excluídos por terem rejeitado ao Senhor Jesus. Lançados em trevas, é uma metáfora para a ruína em antigos textos judaicos. Pranto e ranger de dentes, denota a angústia expressa por aqueles que sofrem o tormento eterno. Versículos 13 ao 22. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Versículos 13 e 14. A cura do centurião. A menção da mãe da esposa de Pedro confirma que ele era casado. Seu casamento foi fundamental para o argumento de Paulo de que os apóstolos tinham o direito de se casar e ter a própria esposa como acompanhante na obra missionária. 1 Coríntios 9 verso 5. Versículo 15. A cura instantânea. A capacidade da mulher para levantar-se imediatamente e servir uma refeição indica que sua cura foi instantânea e completa. Versículo 16. A palavra de Jesus contra os espíritos. A capacidade de Jesus de expelir espíritos por sua ordem contrasta com as medidas drásticas usadas por judeus exorcistas. O fato de Jesus poder curar todos os que estavam enfermos indica que nenhuma enfermidade podia opor-se ao seu poder curador. Versículo 17. Todos reconhecem o poder de Jesus. De certa forma, Jesus era capaz de curar enfermidades físicas porque sua iminente morte sacrificial obteve expiação espiritual do pecado. Toda enfermidade é, em última análise, uma consequência da escolha pecaminosa de Adão. Jesus podia remover estas consequências porque ele haveria de suportar a cruz a plena punição pelo pecado. A aplicação que Mateus cita Isaías 53 verso 4, revela que ele entendia a morte de Jesus como um ato de substituição, uma expiação na qual Jesus foi ferido por nossas transgressões, e suportou a punição por causa das nossas iniquidades. Isaías 53 versos 5 e 6. Versículos 18 ao 20. A multidão segue a Jesus.
Seguir a Jesus pode envolver o sacrifício dos confortos do lar. Jesus é mais que digno de tal sacrifício porque ele é o Filho do Homem. Este título foi tirado de Daniel 7 versos 13 e 14, onde ele descreveu um regente de origem celestial que haveria de reinar sobre um domínio universal e eterno. Esta era a autodesignação favorita de Jesus. Ela é usada 32 vezes em Mateus. Versículos 21 e 22. Jesus pede que o sigam. As exigências de Jesus parecem severas para leitores modernos, pois os funerais de hoje atrasariam muito pouco um compromisso de seguir Jesus. Todavia, os antigos sepultamentos judaicos se estendiam por todo um ano. Um ano após o enterro, o filho mais velho era obrigado a juntar os restos mortais e colocá-los em um ossuário para um segundo sepultamento. Muitos judeus consideravam o mandamento de honrar pai e mãe como o supremo mandamento, e eles também consideravam o dar aos pais um sepultamento honroso como sua aplicação mais importante. Jesus insistiu que segui-lo deveria ser uma prioridade ainda maior, uma vez que era obrigação para com os pais. Deuteronômio 13 versos 5 e 6. Jesus assumiu uma prerrogativa divina em seu ensino. Versículos 23 ao 34. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecerá aos endemoninhados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Versículos 23 ao 27. Os discípulos decidem segui-lo. A autoridade de Jesus sobre os ventos e o mar identificam-no como o Criador e Regente da natureza. Versículo 28. Os homens possuídos. Manuscritos antigos de Mateus descrevem este evento como ocorrendo na região dos Gadarenos. Em contraste, manuscritos antigos de Marcos e Lucas o descrevem como ocorrendo na região dos Gerazenos. Gadara e Gerasa estavam localizadas na mesma província. À luz disso, as diferentes leituras significam muito pouco, e elas provavelmente surgiram por conta de erros de transcrição antes que por discordância entre os textos originais dos evangelhos. Estas regiões eram terras gentílicas, como confirmado pela grande manada de porcos nas imediações. Os sepulcros eram covas fúnebres nas quais fugitivos por vezes se escondiam. A presença dos possuídos por demônios entre os sepulcros indica sua obsessão por coisas profanas e impuras. Versículo 29. O Filho de Deus. Enquanto discípulos de Jesus eram vagarosos para reconhecer sua filiação divina, os demônios não o eram. Jesus foi primeiro identificado como Filho de Deus pelo Pai por ocasião de seu batismo, Mateus 3 verso 17. Mais tarde, Satanás reconheceu a filiação divina de Jesus, Mateus 4 verso 3. Agora,
os demônios reiteraram a identidade de Jesus. Filho de Deus era um título messiânico tirado de Salmo 2 verso 7. Os demônios também reconheceram Jesus como aquele que haveria de julgá-los e puni-los. Versículos 30 ao 32. A manada de porcos. Não mais podendo continuar sua obra destrutiva e violenta na vida desses dois homens, os demônios pediram permissão para entrar na manada de porcos, onde a natureza enganadora e aniquiladora foi mostrada com toda a clareza na destruição insensata de toda a manada. Aqui está um quadro do objetivo último de Satanás para o mundo. Versículos 33 e 34. A destruição do rebanho por espíritos. Os gentios da cidade próxima podem ter pensado que Jesus pessoalmente destruir o rebanho como uma declaração contra a idolatria e a impureza gentílicas, e eles naturalmente temerão a destruição de outros rebanhos de valor, ver nota no verso 28. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 8. O poder de Jesus sobre a doença. Este capítulo destaca o poder de cura de Jesus, demonstrando que ele tem autoridade sobre todas as enfermidades e doenças. Isso nos lembra que podemos confiar em Jesus para nos curar física e espiritualmente. A importância da fé. Em várias ocasiões, Jesus elogia a fé das pessoas que buscaram sua ajuda. Isso nos ensina que a fé é essencial para receber as bênçãos de Deus e para testemunhar milagres em nossas vidas. O chamado ao discipulado. Quando Jesus chama seus discípulos, ele os convida a segui-lo sem olhar para trás. Isso nos lembra da importância de colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas e estar dispostos a abandonar tudo por amor a Ele. O domínio de Jesus sobre a natureza. Jesus acalma uma tempestade no mar, mostrando seu controle sobre a natureza. Isso nos ensina que podemos confiar em Jesus em meio às adversidades da vida, sabendo que Ele tem o poder de acalmar as tempestades que enfrentamos. O chamado à obediência. Ao curar o servo do centurião, Jesus elogia a grande fé do centurião, que reconhece a autoridade de Jesus e confia em sua palavra. Isso nos lembra da importância de obedecer aos mandamentos de Jesus e confiar em sua autoridade em todas as áreas de nossas vidas. Conclusão. Portanto, os milagres de Jesus são incríveis, mas todos eles têm algo em comum: a fé. Sem a fé de todos aqueles que foram curados, nada daquilo poderia acontecer. Diante disso, temos que acreditar e ter fé no Senhor Jesus e nas suas obras. Quando os discípulos pensaram que tinham visto tudo, viram algo maravilhoso. Durante a tempestade, Jesus acordou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem, e assim aconteceu. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.